Mas, né, a gente sabe que o namoro é uma construção social, né? A gente pensa que a gente tem que ter um bom trabalho, tá malhada, né? Enfim, vestir bem, ir em bons lugares. E que o namoro faz parte, né, dessa complexa vida que a gente tem, né? E aí eu queria saber de vocês, né? Acho que a gente pode começar pelo convidado, né? Por que a gente precisa namorar diante essas expectativas que a gente tem sobre si e sobre o outro? Cara, eu acho que a gente não precisa. Não precisa? Ai, obrigado. São convenções sociais, né? Que a gente acaba se enfiando no meio delas, mas são questões heteronormativas, né? Que a sociedade impôs que a gente tem que fazer e deve ser dessa forma. Eu não acho que tem que ser. Se faz bem pra você, beleza. Se não, tá tudo bem. E eu acho que muito disso vem também que eu cresci num lar meio distópico. Meus pais se divorciaram muito cedo e, enfim, eu não tive essa imagem, né, da família feliz, do casalzinho feliz, etc. Então, assim, isso pra mim é meio fora da realidade. Não que eu não busque isso, né, porque às vezes a gente... A hipocrisia. Todas são, não é mesmo? Mas eu acho que isso que você falou, né, da questão do exemplo do lar, né, eu acho que influencia muito em como a gente vê as relações, né? Meus pais não se divorciaram, mas o afeto na minha casa era algo muito, na verdade não muito, né, na verdade pouco visto, pouco demonstrado, né? Então entrou um pouco nessa, as minhas relações, né, foram muito pautadas em como demonstrar afeto pro outro, como receber afeto. E aí entra naquela pauta, né, de tipo, a pessoa tá demonstrando afeto pra mim e eu não sei receber. E aí eu vou contra isso, me distancio, me recolho, não consigo retornar Bicha, pra é ela. muito de conhecer também o que é o afeto pra você, né? Eu acho que cada um tem aí a sua noção de afeto e... não é a mesma pra todo mundo e nem pode ser, assim. Então, a partir do momento que você sabe o que você quer, o que você precisa, você já se coloca em outro patamar pra você conseguir, sei lá, talvez ter um relacionamento duradouro e que evolua. E você, minha madre? Eu concordo, eu não acho que é uma obrigação, né? Igual você falou, ele tá ali no checklist da vida de sucesso, Sim. né? Você tem um bom emprego, e aí você tem independência financeira, numa posição social, né? Da classe média pra cima. E aí o namoro, ele tá ali na lista também. Ele é mais uma coisa pra você dar o check. E aí pensando que eu não dou check em nada. Para! Deus, Para, meu meu Deus! Como chama seu terapeuta? Bárbara. Bárbara. Mas... Já temos pauta pra próxima sessão. Ô, gato, você já vem sendo trabalhando há vários. Ai, que bom. Mas, diferente do Ramon, eu cresci muito dentro da perspectiva do amor romântico, monogâmico e da necessidade de se ter isso. E aí, não sei, talvez isso também venha muito, né, da forma como eu cresci, porque eu tinha ali todas as minhas amigas, né, na adolescência namorando, tendo os primeiros namoros. E aí eu, dentro do meu recorte social, né, de estar no armário e de não ter a liberdade de viver aquilo igual, então eu sentia muito por não poder viver aquilo e querer viver aquilo. Então eu passei muito tempo da minha vida idealizando. E aí ainda na adolescente, 18 anos ainda é considerado adolescente? Sim, Adulto é essa sim, parte dos sim. 20, né? Então eu comecei a namorar, Sabia, não? eu como você é maior de idade, mas um adulto mesmo, você passa a ser depois dos 20. Um jovem Tem adulto. gente que Um chega jovem, no, assim. tem gente que chega no 30 agindo como se tivesse 15, 18, né? Mas tudo bem. Ixi, tópico sensível. Tópico pra outro episódio. Mas, e aí eu tive o meu primeiro relacionamento ali com os meus 18 anos. Então, tipo assim, aí foi muito aquela coisa, tipo, agora eu vou viver a minha linda história de amor. Foi linda? Ah, gata. Não, teve seus pontos, né? E teve suas questões também. E aí, mas mesmo depois desse namoro, eu ainda passei muito tempo da minha vida pensando que o namoro era, sabe, essa parte desse checklist, assim, e que eu precisava dele, que eu precisava viver um romance. E me inferiorizando, e às vezes me colocando pra baixo por tá. E às vezes eu até falo, às vezes eu falo com um fundinho de verdade, às vezes eu falo brincando, que eu tô aí há 10 anos solteiro, 10 anos encagado. Mas hoje me pega menos esse lugar, assim. Eu falo
real. Mais pro lado da brincadeira, assim, não é de fato um incômodo. Eu tenho medo de envelhecer sozinho, mas acho que eu ainda estou longe de envelhecer, né? Apesar de que a gente fala que 30 anos na idade do gay equivale a 60, e eu tô com o pé nos 30, né? Mas já estive mais num lugar de sentir que isso era uma necessidade. Hoje eu me contemplo muito mais com a minha liberdade, assim, sabe? E acho que até isso me priva um pouco de me abrir mais para relacionamentos amorosos e tal, e talvez isso seja muito culpa, né, de eu estar nesses 10 anos sem ter vivido algo com alguém, porque e é com base no relacionamento, que foi o único que eu tive, assim, e tiveram questões, assim, de controle e tal, que quando eu saí dele e me dei conta de que isso era, né, um comportamento tóxico e tal, de prezar pela minha liberdade, assim. Então, talvez isso também implique um pouco no fato de eu estar solteiro até hoje, porque eu acabo, quando eu paro pra pensar na possibilidade de que o relacionamento pode me prender em alguma coisa, isso já me amedronta e já me faz recuar, sabe? E muitas vezes eu me coloco, desculpa, Não, pode muitas falar. vezes eu me coloco, não me coloco disponível para viver uma coisa e quero muito viver uma outra que não vai pra frente quando eu sei que ela não vai pra frente, porque aí eu sei que eu não vou viver. E aí eu vou ficar preso só à ideia e não me libertar pro que eu poderia estar vivendo, sabe? Porque aí eu consigo ter a minha liberdade, mas também me coloco ali no lugar de que eu ainda sou uma pessoa romântica. Olha aqui como é que eu tô sofrendo por uma coisa. Ela é maluca, minha filha. Isso aí tudo ela trata. Esse raciocínio que você São fez aí pautas deu uma recentes. fórmula de Bhaskara. Vai, É. não sei o que, e volta. Eu falei, gente. Mas foram pautas recentes, assim, porque, tipo, já me vi em situações, tipo, de eu ficar muito afim de uma pessoa que eu não. Tipo assim, eu fiquei uma vez ou duas e tal, mas aí o negócio não rendeu, mas ainda eu me prendi muito tempo naquilo. E aí, mesmo sabendo que, tipo assim, tendo a clareza de que não vai acontecer, mas eu ainda ficava muito naquele sentimento e remoendo ele dentro de mim. Mas ao mesmo tempo eu vivia a minha vida de solteiro e eu encontrava outras pessoas, né? Outras pessoas passaram pela minha vida e eu conheci e tal. E às vezes essas pessoas demonstraram interesse em me conhecer mais e eu não me abria porque eu tava preso àquilo que não ia acontecer. E não me abria ao que podia acontecer de fato. Mas no fundo, tipo assim, como um mecanismo também pra não me permitir viver aquilo, sabe? Ter o controle da minha liberdade. Que é uma coisa que eu fico prezando muito com base nesse relacionamento que eu tive que me prendeu em diversos momentos, sabe? Eu penso, assim, você falou várias coisas aí, daria pra gente puxar várias pautas, mas eu acho que uma coisa que é importante a gente recordar é que a gente se baseia ou a gente consome muitos conteúdos que são pautados no amor sofrido, que o amor ele tem que ser difícil, que o amor ele é uma coisa assim, ele é maravilhoso, mas você tem que perder alguma coisa pra ter esse amor. Eu acho que por isso esbarra o que você falou. Tipo, eu tenho que perder a minha liberdade para alcançar essa relação. Eu vou perder, mas eu acho que aí vai muito da gente também ter construído na nossa cabeça que uma relação tem que ser desse jeito, mas a gente sabe que quando a gente está numa relação, os problemas são muito diferentes do que a gente imagina. E são, às vezes, muito mais complexos. E que, às vezes, a gente não sabe lidar com aquele problema também, o outro também não sabe. E aí, né, são várias questões. Não né? precisa ser pesado, né? Pode ser Primeiro, leve. eu acho que é o primeiro. A relação tem que ser muito leve. Pros dois, assim. Eu não sei, acho que a gente vem de uma geração também que a gente não tinha relacionamentos homoafetivos entre pessoas LGBTQIAP+, pra gente se espelhar e pautar, sabe, as formas com que a gente gostaria de se relacionar, com o tipo de relacionamento que a gente se identifica, se é um relacionamento aberto ou fechado e tal. E a gente sempre, né, teve ali como exemplos os relacionamentos héteros. E aí, muitas vezes tóxicos, uma questão de domínio, né, o homem superior à mulher. E aí a gente foi uma geração que veio e começou a abrir as pautas de discussão e tal. A gente foi ter esses relacionamentos para se espelhar e se identificar muito mais tarde, né? Acho que as relações que vêm aí vão construir isso de maneiras talvez um pouco mais saudáveis ou não, mas assim, com outras formas. E acho que a gente talvez não tenha tido isso. E é igual eu falei, eu me pegava muito tempo como exemplo os relacionamentos das minhas amigas. Então, tipo, o meu primeiro namoro, o que eu tinha de espelho eram os relacionamentos que as minhas amigas tiveram. O meu namorado, na época, ele tinha saído de uma relação heterossexual de 2 anos, assim, que ele teve com uma menina, e aí eu fui o primeiro cara que ele ficou, e aí ele já namorou comigo, ele era meu primeiro namorado, então, tipo assim, a gente era novo também, então, toda a toxicidade, controle e abusos também que vinham de ambas as partes ali em determinados momentos.
eram com base no que a gente entendia de relacionamento, né? E hoje a gente abre pautas aí pra discussões de amor livre, relacionamentos abertos, enfim, né? Coisas que, tipo, eu com 15 anos jamais entenderia. Gente, eu cresci com, sabe, Taylor Swift e Manu Gavassi, eu sofrendo por meninos colírios caprichos, sabe? Assim, então, tipo, o meu sonho era viver um relacionamento muito capa da capricho, sabe? Assim, malhação toda teen. Cara, muito importante você pontuar isso, porque certamente muitas das nossas frustrações, elas vêm pelo fato de que a gente se comparou muito, né, ao longo desses anos com casais heteronormativos, assim. É outra vivência, são outros problemas, é outra bagagem e, tipo, não cabe em nós, assim. Então não adianta a gente querer se comparar a eles e viver aquilo que eles viveram, porque não vai funcionar. Aí tentar encaixar a gente, tipo assim, vou casar, vou ter filhos, uma família feliz. Eu acho que até o Carlos até comentou agora, né, dele crescer e ver as amigas dele namorando. E, tipo, como que... o Carlos até já compartilhou isso aqui, mas, tipo, a gente apresentar um namorado pra família já é um ponto muito sensível pra gente. E aí, isso é o básico pra uma relação heterossexual. Você começa a namorar, leva a menina em casa, vai na outra. E é extremamente simples, né? Sim. E o nosso caso não, infelizmente, né? O máximo que você vai ter é, tipo, que os caras têm, tipo, sei lá, o medo do pai da garota, sabe? Assim, umas coisas muito... E por que você tem o medo do pai da garota, né? Porque o que você quer fazer com a garota que o pai vai ter medo e controlar, sabe? Assim. E, tipo, o nosso buraco é bem mais embaixo, né? Tipo assim.